o Senhor colocou no meu coração os segredos para voar. Os segredos para uma águia voar, para ela romper, governar e chegar nos lugares altos que Deus tem preparado para cada um de nós. Há lugares altos, pensamentos grandes de Deus a meu respeito e a teu respeito. Não podemos ter uma visão pequena das coisas, medíocre. Precisamos ter uma visão maior. Precisamos olhar com os olhos de Deus, com a lente de Deus, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E a primeira coisa que Deus quer ministrar ao teu coração é: todos querem ter sucesso, até se darem conta que serão criticados, julgados, traídos, abandonados e até mesmo esquecidos. Toda pessoa que deseja ter sucesso, ela, quando começa a viver a verdadeira prosperidade ou o sucesso, o avanço, o crescimento, ela vai se dar conta que ela está no meio de muitas águias. Pessoas que estão também querendo sucesso que nem ela, estão também voando ao lado dela, mas são pessoas que, na sua grande maioria, estão a ponto de fazer qualquer coisa para estarem um pouco mais à frente, para serem mais vistos, para serem mais conhecidos, para até mesmo governarem mais. O mundo é como uma grande selva, podemos dizer assim. E aqui nesse mundo, ou você governa, ou você é governado. Há certas coisas que todos nós temos que caminhar em submissão, mas há outras que você precisa governar. Você precisa de um governo na tua casa. Uma casa que não tem um governo, ela se torna um acidente. É por isso que nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor, no seu poder e naquilo que Deus Ele tem preparado para as nossas vidas. A segunda coisa, as pessoas perdoam tudo, menos o êxito. O êxito, ele é bom para quem vive. Ele é bom para aquelas pessoas que são servidas pelo seu êxito, pelo seu sucesso, pela sua prosperidade, pela sua vitória. A pessoa que consegue construir um negócio, e um negócio bem sucedido, ela vai poder abençoar a vida de muitas pessoas. Ela vai poder servir a vida de muitas pessoas. E isso é muito bom. Só que o êxito, o sucesso, ele também é uma agressão para aquele que não conseguiu o mesmo sucesso, para aquele que não conseguiu o mesmo êxito. Há pessoas que não conseguem entender, não entra na mentalidade deles a questão do seu êxito, da sua prosperidade, do seu avanço. Eles não conseguem lidar com isso. A Bíblia nos fala de um determinado dia que Saul e Davi estavam vindo de uma campanha militar. E diz que o povo estava às portas da cidade para recepcionar o rei, seus cavaleiros e todo o restante do exército. E as donzelas, as mulheres, estavam cantando: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Se Saul ele tivesse uma visão ampla e pudesse realmente entender o seu propósito e o seu papel na vida de Davi, que era ser um mentor na vida de Davi, ele não teria se ofendido com aquelas donzelas que cantavam essa música. Mas ele se ofendeu porque ele achava que ele tinha que ser o centro das atenções. Há pessoas que não sabem lidar com o êxito do outro, não se alegram com o êxito do outro, não se alegram com o sucesso de outra pessoa. Então, se elas não estão brilhando, elas não conseguem lidar com isso. Eu entendo que nós precisamos ser a luz do mundo, como disse Jesus, mas não podemos ser a estrela da igreja. É errado
você querer ser a estrela da igreja. Nós precisamos ser luz para o mundo e não a estrela da igreja. E Saul não compreendia isso. Ele não tinha essa mentalidade. Que pai que não vai querer ver o seu filho ir mais longe que ele? Davi estava crescendo muito, estava sendo conhecido pelas suas incursões militares, estava sendo temido pelo exército dos inimigos, já estavam fazendo canções acerca dele. E por que não dizer que Davi já era um herói nacional, era um herói estabelecido na nação, que estava vencendo, que estava conquistando, e que Saul deveria se sentir feliz de ter alguém no seu exército como Davi, mas ele se sentiu intimidado. As pessoas se sentem intimidados com o teu sucesso. As pessoas se sentem intimidadas com a tua prosperidade, com o teu avanço, intimidadas até mesmo com o teu crescimento e as fotos da tua felicidade. É por isso que nós precisamos ter, à medida que Deus vai nos honrando, vai nos abençoando e vai acrescentando mais e mais, precisamos ter mais sabedoria para discernir as pessoas que estão ao nosso redor. Há pessoas que estarão com você enquanto você não representar uma ameaça para eles. Interessante que a amizade de Saul com Davi era muito boa. Saul tratava Davi como um filho, mas à medida que Davi começou a crescer mais do que ele, começou a ser mais visto do que ele, a notoriedade se transformou tão grande, a luz que Davi estava carregando era tão forte que o rei se sentiu ameaçado. E foi exatamente essas palavras. Ele disse: só lhe falta o reino? Foi isso que ele disse. Saul tinha uma mente pequena e por isso não pôde governar por mais tempo. Aborreceu a Deus, foi reprovado por Deus, porque a sua mentalidade, ele não sabia ser um gerador, ele não sabia ser um mentor, ele não sabia ser um pai espiritual na vida de Davi. E isso o comprometeu. E há pessoas que estarão conosco enquanto nós não representarmos uma ameaça para elas. No momento que representarmos uma ameaça para elas, então automaticamente elas não vão querer mais com que estejamos perto delas. E na sua frente elas vão fazer promessas, na sua frente elas vão dizer que vão lhe ajudar, mas quando você precisar da ajuda delas, elas irão se afastar de você. Elas irão se afastar de você, porque você está sendo honrado por Deus, a mão do Senhor está sobre a sua vida. A vida é um livro que se escreve com ações e não com desejos. A vida é o livro dos atos e não daqueles que somente sonham. Grave isso. Se você quer voar, se você quer ser um conquistador aqui nessa terra, você tem que entender: a vida, ela é feita de atos, de ações, e não apenas de meros desejos, de pessoas que apenas sonham. Entenda isso. Há pessoas que vão desejar crescer, elas vão desejar avançar, elas vão olhar para a vida dos outros e elas vão idealizar o modelo perfeito que elas desejam e que querem para a sua vida. Mas, querido, preste atenção nisso. A vida é feita de ações. Pessoas que simplesmente observam os outros, que rodeiam a montanha, eles podem ser amados por Deus, podem ter a prosperidade de Deus, eles podem ter a segurança de Deus, mas eles não serão conquistadores, porque muitas vezes não se arriscam a crer em Deus, não se arriscam a se entregar a um propósito, a se entregar a um chamado que certamente, é como disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que o Senhor estava dizendo é: quem crer em mim tem que esmagar o seu eu, esmagar o seu desejo e tomar uma atitude,
ser o tipo de pessoa de ação. Você tem que ser o tipo de pessoa de ação.